Olá, boa noite, amigos. Estamos de volta aqui, iniciando mais uma semana. E hoje quero ter o prazer e a honra de bater um papo com o nosso querido amigo Silas. Silas é um advogado muito querido, bem-sucedido em Salvador. Ele é um líder cristão e vai hoje dialogar com a gente e falar um pouquinho sobre o crescimento das igrejas cristãs, em especial das igrejas pentecostais. Salve, meu querido! Foi um prazer te ver primeira vez, você dialogando com meu querido amigo Magno. E Magno é figura boa. eu fiquei fã da sua forma de explanar, de explicar um assunto tão, digamos assim, complexo, às vezes histórico. E você falava com tanta propriedade. Eu falei, rapaz, eu tenho que trocar ideia com esse irmão, porque ele é bom, viu? Ele é Oh, bom. que legal. Que honra, Eu que te agradeço. eu fico feliz demais de ouvir isso. Fico lisonjeado com o seu convite, Jefferson. E assim, eu sou um curioso, né? Não posso me considerar de fato um especialista na história da igreja, não, mas sou um curioso. Eu olho pelo lado de dentro. Eu sou Sim, alguém nascido e criado na igreja. E sim, quando fui para a academia, quando me graduei, quando fui pós-graduar, eu estudei sempre como um cristão que estava ali na faculdade. Então eu tive sim, o privilégio de dialogar dentro da faculdade, ver como o cristão era visto e me ver como cristão ali dentro. E aí, então eu comecei a de fato sim. entender quem eu era e como era que a gente chegou até onde a gente estava. Então eu sou um curioso. Aí eu fico muito feliz com o seu convite, fico honrado aí com a forma como ele chegou. E estou aqui à disposição, meu querido, para a gente bater esse papo, conversar e tentar evoluir aí nesses assuntos tão interessantes. Massa. Eu início eu ia te perguntar o que você já falou uma parte, né? Um abraço para o amigo Danilo que entrou aí. A galera aqui de Ilhéus, um abraço. É, eu queria que você falasse, digamos assim, iniciasse o bate-papo, primeiro se apresentando ao público que está nos assistindo, e lembrando que, se com a sua permissão, a gente vai salvar a live e depois colocar no YouTube para quem quiser assistir depois, com a sua permissão, obviamente. Tá tudo liberado. E ótimo. E depois se apresentar, se você iniciasse falando para a gente como esse processo das igrejas, em especial, como é muito amplo, é muito grande a história da igreja cristã, eu preferia que você falasse da igreja mais atual, essa igreja pentecostal, neopentecostal, que seria interessante, né? Um assunto muito Sim, polêmico, há um debate muito polêmico sobre isso, né? sim, sim, Então, sim. se É um você tema muito falar. interessante porque o pentecostal brasileiro é uma figura estranha, né? É uma figura Isso, excêntrica. isso, É uma figura que a gente costuma olhar de cima para baixo e olhar com um certo preconceito, com uma certa resistência. verdade, Dificilmente verdade. você vai associar coisas boas ao movimento pentecostal no Brasil, né? Sim, Normalmente se fala num tom bem crítico, num tom meio que de ridicularização. Eu gosto, Jefferson, de enxergar de duas formas. Eu, sim. quando me pergunta, um amigo meu que não é evangélico, que quer entender bem os evangélicos, ele me pede para eu dizer, poxa, mas qual a diferença de presbiteriano para batista, para assembleiano, para pentecostal, Deus é amor? O que é que... Eu normalmente organizo em 4 grupos. Eu acho que a gente pode definir os evangélicos primeiro num grupo que a gente chama de tradicionais, que são aqueles que estão mais perto lá das tradições da reforma protestante, que são Que normalmente os me perdoe, presbiterianos. me perdoe se meter, mas eu sou dessa origem aí, dessa linhagem. Você Eu é sou da desses Igreja Batista reformados, né? tradicional. Pronto. É dessa galera mais próxima dos princípios luteranos, dos princípios de João Calvino, dos princípios Zwingli, dos reformadores. É uma galera Uhum. que enxerga na experiência cristã um caminho intelectual, um caminho de Sim, conhecimento, um caminho de leitura, um caminho de percepção de Deus a partir, de fato, da sua razão prostrada ao divino, né? sim, É sim. algo que eu admiro demais. E aí você tem um segundo grupo, que é um grupo que a gente chama hoje de pentecostais, que é um grupo que enxerga a realidade da relação de Deus com o homem, do homem com Deus, de uma forma mais horizontal. Eles veem um Deus que ainda hoje fala do jeito que falava nos primeiros dias da Igreja Apostólica. Um Deus que ainda hoje está disposto a fazer curas, a intervir no dia a dia do homem. Um Deus que o homem percebe muito mais no que ele sente do que naquilo que ele sabe. É um Deus Sim, que o homem descobre desde que o Espírito Santo vem morar nele. É mais ou menos essa experiência mística que define o pentecostalismo. Aí você tem sim. outros dois grupos, que são a primeira mistura do pentecostal com o tradicional, que é o chamado grupo reformado.
Quem são desculpe, me perdoe, renovado. Quem são os Renovado. renovados? É aquele grupo que normalmente teve uma origem tradicional, mas que teve um contato com o movimento pentecostal e tentou absorver o melhor das duas culturas, segundo a sua percepção. É um grupo que normalmente tem um culto mais racional, mas com uma doutrina mais aproximada dos pentecostais. Um grupo que acredita nos dons espirituais hoje, que acredita que Sim. Deus está aqui para fazer cura, profecia, língua estranha, mas que acredita também numa forma de culto mais contida, numa forma de cristandade mais lógica, mais lúcida, mais racional. É esse grupo que vai ser... Você fez questão de dizer que você é um batista tradicional, porque hoje Isso. chovem as tais batistas renovadas. As Verdade, batistas que verdade. têm a cara de batista, mas os dons espirituais, aquela coisa de uma Verdade. misturazinha. E aí você tem um quarto grupo que surge aqui no Brasil a partir da década de 70, mas se intensifica de 80 para 90, que é o grupo do barulho, que é o tal do grupo neopentecostal, que é aquele grupo que vai pegar a ideia pentecostal e levar às últimas consequências, vai chamar um Deus para o dia a dia e dizer que esse Deus está se materializando em elementos de sorte, elementos de bênção, assim, é um grupo que vai tomar banho de folha, é um grupo que vai usar amuleto benzido no Monte Hermon, é um grupo que Sim. vai se benzer de óleo, é um grupo que vai focar numa vida triunfalista de um Deus que me dá dinheiro aqui. É o chamado grupo de neopentecostais. Eu gosto mais do termo triunfalistas, mas a gente costuma chamá-los de neopentecostais. Para dar uma igreja para cada grupo, a gente pode falar batistas e presbiterianos lá nos tradicionais, Sim. a gente pode falar de Assembleia de Deus e Igreja Deus é Amor aqui nos pentecostais, Sim. e a gente pode falar de Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Cristã Maranata, algumas igrejas do grupo dos renovados ou batistas renovados. E a gente Sim. pode falar da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Universal do Reino de Deus, da Igreja Mundial do Poder de Deus, da Igreja Internacional da Graça de Deus, como neopentecostais. Então, a primeira forma de dividir os evangélicos, por assim dizer, é organizá-los nesses 4 grandes grupos. Pode ter uma imprecisão ou outra, mas dá um panorama. Agora, se a gente quer entender mais a fundo a realidade evangélica brasileira, Jefferson, é legal a gente fazer uma digressão histórica. A gente entender como é que o protestantismo chegou no Brasil. Como é que nasce o tal do evangélico brasileiro. E eu acho que quando a gente entende isso, a gente entende muito da realidade atual brasileira. E, sobretudo, da relação do evangélico brasileiro com a política e com a sociedade, com a cultura de um modo geral. Eu acho que a relação do evangélico brasileiro com a cultura e com a política, ela se baseia numa frase que alguns psicólogos repetem: quem foi ferido, fere. Então, assim, o que aconteceu no movimento pentecostal, no movimento protestante brasileiro? Você tinha a religião oficial do Estado, que era a Igreja Católica, e você tinha essa religião oficial do Estado no Brasil como um projeto de poder, de colonização, de conquista. O católico veio para o Brasil para colonizar o Brasil, para conquistar o Brasil. Eu tenho uma pergunta aí que depois você encaixa ela aí no seu... Direita, Ilhéus, eu vi. Uma pergunta difícil. Eu vou falar aqui daqui a pouco sobre isso, porque é um grupo que costuma ficar à margem do movimento protestante. Isso, que a gente, é verdade. Nós, protestantes, costumamos, inclusive, colocar os adventistas num grupo que eles não gostam de participar, que é os chamados grupos das seitas. A gente costuma dizer que algumas determinadas agremiações, elas não se enquadram na tábua protestante. E aí elas ficam aqui à margem. São grupos que a gente chama de sectários. Eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho. Sim, sim. Aqui no Brasil, o que a gente tem? O movimento católico se estabelece como uma colonização do país. Eu acabei de ler o livro do Laurentino Gomes sobre uma história da escravidão, e há um capítulo todo dedicado para dizer como a Igreja Católica tem um papel determinante, inclusive no tráfico de escravos para o Brasil, porque o movimento católico no Brasil, a cristianização do Brasil, foi, na verdade, a colonização do Brasil e a funcionalização do Brasil enquanto colônia. Então, assim, a realidade da presença católica aqui, num determinado momento, era uma realidade de colonização. Então, era uma questão de poder, era uma questão de ocupar e de conquistar. E aí você tem as primeiras ondas migratórias do Brasil, sobretudo nesse processo chamado de branqueamento, uma vergonha para a história do nosso país. Porque a gente tem um país... O Brasil recebeu quase 50% dos negros que saíram sequestrados da África para o mundo. Quase 50% dos escravos saíram da África e vieram parar aqui. Então você imagina a quantidade de mão de obra escrava que a gente importou. Isso fez com que o país fosse um país negro-escravo. E isso desagradava a coroa portuguesa, que começou a querer branquear o país e começou a importar europeus. A ideia era justamente essa, que a cultura brasileira vai ser elevada se a gente importar europeus.
E aí onde é que eles iam buscar esses europeus? Quem era o europeu que no final do século XIX queria sair da Europa? O alemão. Era o inglês. Eram os países que de algum modo enfrentavam uma certa carestia, sobretudo uma dificuldade de alimentos, por conta do fluxo da Revolução Industrial nascendo, daquela... o prenúncio das guerras que tomariam, inclusive, o começo do século XX. Então, o alemão estava saindo da Alemanha, o inglês estava saindo da Inglaterra, e a Alemanha e a Inglaterra eram protestantes. Sim. E é aí que o protestantismo começa a se consolidar no Brasil. A gente já tinha uma primeira onda protestante com os holandeses que fizeram a primeira migração lá em Pernambuco e aqui na Bahia, mas é agora, no final do século XIX, que a gente vai ter, de fato, a consolidação do primeiro movimento protestante brasileiro, que é um protestantismo de migração, assim, comunidades alemãs ali em Santa Catarina, ali no Espírito Santo, ali no Rio Grande do Sul, vão se estabelecer como comunidades protestantes fechadas entre si. São protestantes que dialogam entre eles. Eles não evangelizam, eles não levam adiante sua fé, mas eles querem conservar a sua tradição. E qual é o acordo que se faz com a coroa naquele momento? Naquele momento se estabelece o seguinte: os protestantes podem exercitar sua fé no Brasil, desde que não a anunciem como igreja. Eles são já de cara marginalizados, segregados. Fica ali, aquele grupinho. Vocês não podem ter cruz. Até hoje, Jefferson, você é cristão também, deve concordar comigo. Cruz pra gente é coisa do cão, então é coisa de idolatria. Eu lembro só um detalhezinho. Eu lembro que eu ganhei um tipo de um colar que tinha uma cruz linda. Quando eu cheguei em casa, meu irmão, minha avó, que era tradicional, que é isso? Que é não isso, era cruz? Não tinha nada, era cruz simples assim, mas eu achei muito lindo. Ave, pra gente, cruz, vai devolver. Vai devolver. É símbolo católico. E assim, quando é que a cruz está sendo ressignificada no meio evangélico? Por que hoje tem evangélico que usa cruz? Porque a gente agora está se aproximando do protestantismo americano. Cada vez mais o cristão protestante brasileiro está próximo do cristão protestante americano, e lá a cruz é o símbolo da igreja evangélica. Aqui nunca foi, e nunca foi por uma questão teológica, mas por uma questão política. Porque até o começo do século XX, uma igreja cristã protestante não podia ostentar uma cruz como símbolo. Porque uma cruz simbolizava ali uma igreja. E a coroa portuguesa no Brasil dizia: vocês não podem se reconhecer como igreja. Mesmo quando Dom Pedro se estabeleceu como imperador do Brasil, quando o Brasil foi independente, ainda assim, tanto Dom Pedro I como Dom Pedro II mantiveram a igreja protestante segregada, na clandestinidade. Isso explica um pouquinho, porque não está nos livros de história, praticamente, quase que não existe relatos. Quase a gente não tem relevância do ponto de vista histórico. Por quê? Porque a história protestante foi absolutamente apagada dos registros oficiais, da vida oficial do país. Não havia expressão protestante. Isso gera uma realidade tal em que, quando a gente chega para a segunda onda protestante é bastante importante. Quando é que a gente tem o segundo movimento protestante no Brasil, que dá uma espécie de difundida nessa doutrina? Quando, principalmente no final do século XIX, começo do século XX, batistas e presbiterianos, sobretudo, começam a difundir a mensagem protestante nos países considerados mais pobres, com a seguinte visão, a visão calvinista, segundo a qual, aliás, o sociólogo Max Weber escreve um artigo sobre isso, sobre a ética protestante e o espírito capitalista. A ótica calvinista era de que, quando o protestantismo chegasse, ele traria desenvolvimento cultural. E quando o desenvolvimento cultural chegasse, ele traria o protestantismo. E não é de todo errado essa ideia. Se a gente for analisar de fato, os países mais ricos do mundo são países protestantes. E os países mais protestantes do mundo são países ricos. Então, de fato, o protestantismo, sobretudo calvinista, ele fomentava o desenvolvimento, o trabalho, ele combatia a pobreza, não necessariamente como um pecado, mas como algo com que o homem não deveria se conformar. E o que o protestante dessa segunda onda propunha? Ele pensava que evangelizar era montar uma escola e ensinar as pessoas a ler, ensinar as pessoas a produzir arte, a produzir cultura. E aí, o casal Baker, Peter e Irene Baker, vem para a Bahia e funda o Colégio 2 de Julho, aqui em Salvador. Vai para São Paulo, para o Rio, e lança as bases da Faculdade Mackenzie, que hoje é uma das maiores universidades do país. E aí espalham colégios batistas, colégios presbiterianos. Interior de Pernambuco vai ter colégio presbiteriano de altíssimo nível. Acho que aí no sul da Bahia também tem alguns colégios presbiterianos. Então a ideia de difundir cultura, e isso vai levar as pessoas ao protestantismo. Era como pensava o batista, o presbiteriano do começo do século XX.
Só que o que acontecia? Quem podia pagar por cultura no Brasil era um segmento muito pequeno da sociedade. Então, Verdade. esse tipo de protestantismo ele fica relegado a uma classe social que no Brasil era inexpressiva. Que é classe social? Classe média Silas, alta. é importante pontuar isso. Quando você fala assim, pagar por cultura, às vezes pode comparar assim, hoje também, mas infinitamente a Sem diferença. dúvida. Se hoje está Hoje, ruim, imagina, o acesso, você ainda tem o acesso à cultura, mesmo com dificuldade, mas ainda temos. Imagine sem aquela dúvida. época lá, séculos atrás, um século atrás. É Pois bom é. pontuar aí. É isso aí, Jefferson. Você não tinha, de fato, popularização, você não tinha acesso. Você imagina que no começo do século XX, eu sempre comento isso, a escravidão no Brasil acabou em 1888, mas eu tive uma bisavó que nasceu em 1895, se eu não me engano, e ela foi escrava até quase 20 anos. Ou seja, ela nasceu depois da abolição, mas ela ainda era escrava. Por que ela ainda era escrava? Porque não chegou a notícia da abolição lá em Adustina, onde ela morava. Só chegou anos depois na fazenda onde ela trabalhava. Então ela foi escrava até meu bisavô comprar ela e se casar com ela. Então, Eu assim, imagino. você está falando num Brasil que ainda tinha escravos. Imagina que tipo de acesso à educação essa minha bisavó ia ter? Nenhum. Porque não, Sim. eram escravos aí num Brasil que ainda tinha escravidão. Então, assim, Sim. o protestantismo de segunda onda, ele chega no Brasil para muito pouca gente. E ele se Sim. mantém nesse segmento de falar de cultura, mas não necessariamente de misturar evangelho e cultura. E aí a gente até então tem duas ondas. Um protestante de nicho, que é o alemão luterano lá, e um protestante Sim. de classe social. Até a gente surgir com a terceira onda que vai varrer o Brasil, mas que vai ficar ainda mais marginalizada. Qual que é a terceira onda? Sim. O movimento Neopentecostal. pentecostal. Chega no Brasil no começo do século XX, a partir de dois suecos chamados Daniel Berg e Gunnar Wing, e chega também a partir de um pastor italiano que vai começar o movimento da chamada Congregação Cristã no Brasil. Então, esse movimento protestante pentecostal, ele chega a partir da teologia segundo a qual o Espírito Santo está enchendo os homens para o período do fim. E aí é hora de os homens saírem por aí anunciando que Jesus vem, que o fim do mundo vem, e que é hora de viver experiências com os dons espirituais, é hora de viver experiências de cura, é hora de viver experiências de profecias, de maravilhas. E esse protestantismo pentecostal, ele vai sair se espalhando com a urgência da pregação da mensagem. Mas a quem? Essa mensagem vai ser pregada a quem a quer ouvir. E quem é que a quer ouvir? O tradicional, aquela família católica de longas datas? Não. Para essa família que de algum modo estava ligada ao poder, essa mensagem era excrescência, essa mensagem era alguma coisa a ser repudiada. Quem é que vai dar ouvidos a essa gente que vai propor um Espírito Santo revolucionário? Aquela galera que quer revolução. Aquela galera que está subjugada. O do gueto. Aquela galera pobre. Exatamente. Dentro da igreja cristã tradicional, o cara falando em socialismo e liberdade, que tá louco. Você tá nadando contra a correnteza. Meu amigo, essa mensagem pentecostal de que Deus está preparando pessoas para um mundo futuro, para uma vida por vir, e que essa vida vai ser muito melhor, ela atinge quem está vivendo uma vida horrível. Ela atinge a região norte do país, a região nordeste do país, ela atinge o desesperado, o aflito, aquele que estava angustiado. Ela atinge a camada mais pobre da sociedade. As periferias das grandes cidades, né? As periferias das grandes cidades, exatamente. É aí que a igreja pentecostal vai achar seu campo. E aí, o movimento pentecostal, é importante compreendê-lo, ele já nasce com um quê de contestação, com um quê de movimento social. O movimento pentecostal nasce nos Estados Unidos a partir de uma experiência de dois homens, principalmente, chamado William Seymour e Charles Parham, que congregavam numa igreja na chamada Rua Azusa, nos Estados Unidos, a famosa Igreja de Negro. Nos Estados Unidos até hoje tem igreja de negro e igreja de branco. Então eram homens que não eram aceitos em igrejas de brancos, a gente vivia ainda a segregação racial oficial nos Estados Unidos, e esses homens começam a segregados, se intensificar nas orações, a buscar de Deus um poder diferenciado, e recebem do alto, segundo eles mesmos, a visitação do Espírito Santo que lhes dá poderes extraordinários. É daí que surge o movimento pentecostal, que se difunde pelo mundo e chega no Brasil com essa mensagem de gueto, com essa mensagem de empoderamento, de o poder do Espírito Santo vai te tirar dessa vida miserável e te levar para uma vida sobrenatural. Isso seduz o homem comum, um homem simples. Como é?
convence o cidadão naquele Convence. momento, dentro daquela realidade que ele está, né? Convence. Dialoga, né, Jefferson? Dialoga com um cara mais pobre, dialoga com um cara mais simples, dialoga com um cara As mais necessitado, com um necessidades. cara mais aflito. E aí essa igreja pentecostal ela vai se proliferar no meio cada vez mais pobre. E enquanto a igreja pentecostal se prolifera na periferia, a, a religiosidade católica continua impregnando a tal da família tradicional brasileira. Sim. Até década de 60, 70, você vai encontrar gente que vai relatar experiências de violências sofridas por se professar protestante. Eu conheci gente que foi agredido por se declarar protestante, gente que foi posto para fora de casa por se declarar protestante. Essa era a realidade do protestantismo até a década de 80, sobretudo. Ser protestante era ser marginal, era ser Sim. fora da sociedade, era ser discurso de contestação, discurso de oposição. E aí, meu amigo, eu volto para a minha frase inicial. Quem foi ferido, fere. O protestante, ele sempre se viu como alguém fora do jogo, como alguém que não estava dentro. E aí você alia essa alienação, essa segregação a um aspecto teológico do protestantismo que cresceu no Brasil, que é o protestantismo pentecostal. O protestantismo pentecostal tem um quê de escapismo, isso é, tem um quê de eu tenho que pensar no mundo futuro, esse mundo aqui está perdido. Esse mundo jaz do maligno, eu tenho que pensar na era vindoura, no céu, na volta de Jesus e no que vai haver depois dessa vida. A vida aqui está perdida. Então isso já necessariamente gera uma espécie de alienação no homem. Já gera uma espécie de fuga. Eu desisto desse mundo e vou me preocupar só com o próximo. Eu desisto da matéria e vou pensar só no espírito. Desisto da carne e vou pensar só naquilo que é elevado, naquilo que é do céu. Então o homem pentecostal, o homem protestante, ele foi paulatinamente, cada vez mais, se afastando da realidade cultural da sua sociedade, da sua comunidade. Ele foi se afastando das músicas, e aí a gente, você que cresceu no evangelho, pelo que eu ouvi, já certamente ouviu muitas vezes a expressão, fulano saiu do mundo, agora está na igreja. A música mundana. A música mundana, exatamente. Ah, isso aí é do mundo. Rapaz, quando eu cresci, Jefferson, hoje as coisas estão muito diferentes, mas quando a gente cresceu, futebol era do mundo, política era do mundo, televisão era do mundo. Crente não podia fazer nada. Televisão era do diabo. Televisão era do diabo, não era do mundo. É verdade. E aí, o que aconteceu? A sociedade foi desenvolvendo à margem dos crentes. Os crentes foram ficando num mundo à parte. Os crentes foram ficando esquecidos da sociedade e também esqueciam da sociedade. E aí, eu sempre gosto de pregar essa mensagem, Jefferson, eu prego, eu não só sou evangélico, como sou evangélico de púlpito, sou um ministro do evangelho, e eu sempre gosto de pregar essa mensagem. Eu acompanhei algumas coisas suas, legais. Que legal, que legal. Jesus, quando faz a parábola do joio e do trigo, uma parábola muito conhecida, ele diz uma coisa muito legal, ele diz assim, um homem plantou no seu campo uma semente de trigo. Ele diz, a semente de trigo são os filhos de Deus. O homem é o filho do homem, é Jesus. E o campo onde Jesus plantou a sua igreja, o campo onde Jesus colocou os seus filhos, é o mundo. Então Jesus deixa bem claro, a igreja está no mundo. Não existe essa separação entre igreja e mundo. Não, aí a teoria cristã tradicional quer separar as pessoas do mundo. Do mundo, meu amigo. A gente, para evangelizar, você acaba afastando. Pois é, rapaz. E aí eu sempre digo isso para os meus amigos e irmãos da igreja. Se você sair do mundo, você vai sair da igreja. Porque a igreja está no mundo. Porque a igreja foi colocada no mundo. A igreja tem um compromisso com o mundo. O pastor Timothy Keller, eu gosto sempre de citar ele, é um pastor americano, e ele faz um trabalho muito grande de resgate do que ele chama de teologia missional da igreja. O que é a teologia missional da igreja? A gente está acostumado com a igreja que se diz missionária. O que é a igreja missionária? É a igreja que quer trazer o necessitado para dentro da igreja. Para dentro da igreja. É a missionária que vai evangelizar, vai trazer o homem para dentro da igreja. Mas, segundo o pastor Timothy Keller, é hora da gente lembrar que a igreja nasceu missional. O que é uma igreja missional? É a igreja que sabe que Deus enviou a igreja até o necessitado. Deus não mandou o necessitado para dentro da igreja, Deus mandou a igreja para dentro do necessitado. Deus mandou a gente servir o mundo. Deus mandou a gente oferecer os nossos serviços àquele que precise. É a igreja que vai até o carente. E não necessariamente o carente tem que vir para a igreja. Aí Timothy Keller diz assim, a igreja ela não tem uma missão. Ela é a missão de Deus. E qual é a grande missão de Deus? Se revelar ao homem necessitado. A igreja é o meio pelo qual Deus se revela no mundo. Então a igreja precisa estar no mundo, para que Deus se revele ao mundo. Para que Deus se faça conhecido, a igreja precisa estar engajada, enturmada, aculturada no mundo.
A igreja precisa ter condições de influenciar. E para influenciar precisa dialogar. Só que uma igreja fechada em si mesma, uma igreja alienada do mundo, uma igreja absolutamente ignorante a respeito da cultura, uma igreja que não sabe qual é a música que o mundo conhece, que o mundo produz, que o mundo ouve, uma igreja que não produz programas de televisão que o mundo queira assistir, uma igreja que a única coisa que ela sabe falar é evangelizar e dizer vire crente, uma igreja que não sabe dizer para quem não quer virar crente aquilo que o evangelho tem a dizer. Fala mal da televisão, fala mal da televisão, e sendo que as pessoas estão cheias, né? A casa das pessoas cheio de produtos que é do mundo em geral. Você vai pegar essa TV, mandar o cara jogar fora, pô. Então, Gerson, eu te digo uma coisa. Se você quiser uma música cristã, entrou aqui meu amigo Tiago Agres. Ele sempre me falou uma coisa. Ele hoje congrega com a gente, inclusive, mas antes de conhecer a igreja evangélica, ele me falou uma coisa que eu fiquei com essa crítica na cabeça. Ele nem deve lembrar, mas ele disse o seguinte: rapaz, o problema da música evangélica é que ela é monotemática. Eu fiquei com aquilo na cabeça. A música evangélica sabe falar da relação do homem com Deus, sabe falar da relação de Deus com o homem. Espiritualidade. Pronto. Mas o que a igreja evangélica, o que a música evangélica produziu de interessante sobre o relacionamento entre amigos? Nada. Quase nada. O que a igreja evangélica te ensina sobre um término de relacionamento? Me diga aí uma música que a igreja evangélica tenha dito como é que um jovem se porta quando termina um relacionamento. Quando eu termino um relacionamento, eu vou atrás de valores que não estão no meio evangélico. Isso é um fato da vida cotidiana, isso vai acontecer. Você vai perder um emprego alguma vez na sua vida, você vai chorar, você vai sofrer, você vai perder um pai. E aí, a música, a arte evangélica te ajuda a lidar com isso? Não te ajuda. Não. Porque quem a gente trouxe para nós, você está falando aí, quem teve a grande pegada de trazer essa mensagem meio que revolucionária foi a turma de Rebanhão, Brother Simeon, que trouxe uma música progressista, a chamada música progressista. Verdade. Você vê que esse discurso de conservador e progressista não é novidade nenhuma, né? Não. É bem isso, velho, é bem isso. O Rebanhão foi quem primeiro pensou o seguinte. Não só o Rebanhão, na época do Rebanhão você tinha um movimento nessa linha que era o Vencedores por Cristo. Então eu tô falando do que eu sou novo. Então... você falou de Rebanhão, você não é novo, não. Rebanhão, o Grupo Logos, Grupo Elo, Vencedores por Cristo, foi quem primeiro chegou. Pois é, para o evangélico brasileiro disse o seguinte: meu amigo, aqui, ó, a Bossa Nova já botou violão dentro da música, a gente tem que começar a tocar violão. A Tropicália trouxe bateria, guitarra. Meu filho, na minha igreja, eu fui criado há 40 anos, tenho 40 anos lá. A primeira vez que a gente foi ousar botar uma bateria na igreja, meu querido, houve uma hecatombe dentro da igreja. Imagina. Reunião de conselho, vamos tratar esse povo. Porque para o cristão protestante, é aquela coisa, né? Aqui na Bahia tem uma frase, você deve conhecer, não sei se conhece a Ilhéus, mas aqui em Salvador a gente usa assim: feijoada que eu não como, eu boto o dedo para azedar. Qual é a sensação que o cristão protestante tinha? Eu tô fora da produção cultural, eu tô fora da produção artística, eu tô fora da produção política, e aí eu não tô querendo dizer que a culpa é do protestante, nem que a culpa é da sociedade, mas essa é a realidade. Eu sempre chamo a atenção disso. Em 30 anos de vida, eu nunca vi um personagem de uma novela da Globo que não seja um personagem de uma novela da Globo evangélico que não seja um idiota ou um canalha. Ou ele é um enganador, plantada, né? É sempre aquela caricatura. O crente da novela ou é um besta que tá todo mundo enganando ele, ou é um canalha que tá enganando todo mundo. É sempre assim. Ou é um pastor que quer ganhar o dinheiro do povo, ou é um idiota que acha que está tendo uma experiência religiosa quando está sendo apenas uma bestalhada, que normalmente está sendo, inclusive, traído pela mulher. O crente quase sempre é traído pela mulher na novela da Globo. E nos filmes também, eu citaria uma dúzia aqui de filmes que apontam um crente sendo traído, um crente traindo, um crente besta. E assim, Jefferson, eu conheço, pelo menos aí, assim, se eu for fazer uma lista nome por nome, eu boto facilmente aí pelo menos uns 3, 4 mil evangélicos. Eu consigo citar pelo nome uns 3, 4 mil evangélicos. E eu vou te dizer que mais de 90% aí é gente de bem, é gente íntegra, é gente que tem uma experiência sincera, uma experiência bem intencionada, uma experiência
de fé real. É gente bem intencionada, gente disposta a servir. Assim, eu conheço gente que não presta também, conheço bandido, conheço gente besta, conheço esses tipos que aparecem na novela, mas eles não são nem 10% da realidade do que é o evangélico brasileiro. Então, não é fidedigna a retratação do evangélico brasileiro na arte, do evangélico brasileiro na cultura, do evangélico brasileiro na política. Não é fidedigna. A gente não está bem representado. E aí a gente se vê naquele espelho e não se reconhece, a gente olha para o que pintam da gente e não se identifica. Então qual é a tendência? Se o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Como diria Hakuna Matata, do Rei Leão. Aí o evangélico viu que ele estava do lado de fora, então ele disse, meu amigo, eu não vou cooperar com isso aí não. Eu também vou me tornar cada vez mais antissistêmico. Eu vou ser cada vez mais contestação. O evangélico brasileiro aprendeu desde cedo a não participar das discussões políticas do seu país, a se relacionar com a política de uma forma exclusivamente fisiológica, ou seja, eu não tenho nada a ganhar, então se você bancar um ônibus para me levar no Congresso, eu voto em você. Mas a gente vai dizer, se você bancar o retiro, aí eu voto em você, mas assim, eu não quero conta com política. Crente não se envolve com política, você já deve ter ouvido essa frase. Com certeza. Até hoje. Aí você abre a escritura e vê lá Daniel, o profeta, governador da Babilônia. Você vê Neemias, governador de Jerusalém. Você vê José de Arimateia, senador no Império Romano, que era o homem que deu túmulo para Jesus ser enterrado. Você vê crente na política o tempo inteiro na escritura. Mas a gente aprendeu que evangélico não se mete com política. Por que a gente aprendeu isso? Porque a política não se mete com o evangélico. Historicamente foi assim. A gente não tinha participação, representatividade na arte, então a gente começou a ver a arte como uma coisa demoníaca. E não é assim em todos os lugares. Quando eu falei aqui de quem é que vai me ensinar a lidar com o término de relacionamento, e aí Tiago, que eu já tinha citado, mencionou Belchior. Belchior, um artista católico, cristão, fez seminário para se tornar padre. Tinha lá a forma teológica dele de enxergar a vida, que pode diferir da nossa forma evangélica, mas é muito onde eu bebo quando eu quero, de fato, arte que me inspire, que seja concordante com os meus valores. Por quê? O cristão brasileiro aprendeu a desprezar a música mundana e perdeu muita coisa, Jefferson. Perdeu muita coisa. Perdeu. Verdade. A gente não tem essa sensibilidade que só o João Gilberto é capaz de trazer. A gente não tem essa... Sabe? A gente não tem o que cantar para o nosso pai porque a gente não podia ouvir Fábio Júnior. Mas você acha que foi proposital? É verdade. Você acha que foi proposital essa alienação? Eu acho que foi assim, sabe aquela coisa em que vários fatores se somam e depois você não sabe nem a quem atribuir, mas o fato é que ela aconteceu e durante muito tempo ela não foi enfrentada. Eu acho que foi uma soma de fatores. Eu acho que essa alienação foi da nossa parte uma resposta à segregação de que nós fomos vítimas. Mas o fato é que não dá para ficar discutindo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. O fato é que o problema está aí, ele tem que ser resolvido. E aí, hoje, a gente está de algum modo superando um pouco esse problema por uma via que eu não acho muito legal, que é a importação da política religiosa americana. O projeto americano mas antes, eu não quero entrar nesse time ainda não, porque eu acho que a gente tem que revisitar um pouquinho o que o amigo falou mais cedo, a pergunta sobre os adventistas. Isso, mas antes dessa pergunta dele, eu também queria que você me explicasse se tem alguma correlação entre o movimento neopentecostal no Brasil e a tentativa da Igreja Católica de reconquistar espaço com a teoria da libertação, né? Aquela teoria se tem alguma correlação. E quero saudar todos os amigos que estão entrando, me perdoe eu não estar citando vocês hoje, é porque hoje é um dia tão especial que eu quero estar ouvindo o nosso líder cristão falando de uma forma diferente, falando de uma forma que poucos evangélicos ouvem uma palavra do que ele está falando, né? Falando de uma forma clara da palavra, mas sem querer botar ninguém dentro da panela que é a igreja cristã às vezes. Então... Não, dizem que o teólogo brasileiro, sobretudo, ele se tornou alguém especializado em responder perguntas que ninguém está fazendo. A gente se especializou em falar do que o povo não está perguntando, não quer ouvir. Eu sempre cito o sociólogo assembleano Gedeon Alencar, um professor que eu tive o prazer de conhecer, professor da PUC de São Paulo. Ele escreveu o livro Protestantismo Tupiniquim, que é uma aula para entender essa realidade da Igreja Evangélica Brasileira, e ele começa o livro dele com a seguinte provocação: Cristo é a resposta, mas qual é a pergunta?
Sim, A gente não, a gente se esqueceu de ouvir qual é a pergunta que a sociedade está fazendo e começou a dar respostas a perguntas que não são feitas. Você fez uma pergunta que a gente quase nunca faz. A gente nunca olha ao redor para ver o que estava acontecendo no nosso meio quando o meio evangélico começou a crescer. Como foi que o neopentecostalismo começou a progredir no Brasil? Basicamente no período que você citou aqui, o período em que a Igreja Católica passou a tentar dialogar com o povo mais pobre, a Igreja Católica começou a se inquietar com os sim. problemas sociais do país através de um movimento que é muito criticado pelos católicos mais conservadores, mais ortodoxos, o movimento da teologia da libertação. O que é o Sim. movimento da teologia da libertação? É basicamente uma igreja para os dias de hoje, uma igreja Materializada, né? para a América Latina, uma igreja para os problemas materiais do homem, uma igreja que se preocupa muito mais em combater a pobreza e a injustiça e a desigualdade aqui do que em guardar a alma do homem para lá. Eu não vou fazer juízo de valor se isso é bom ou Não, ruim. não, que deixa uma coisa boa, uma boa mensagem. Excelente lutas É, sociais, lutas lutas sociais, perfeito. Isso pode direitos. acabar um pouco. O problema para mim, Jefferson, é que isso acaba esvaziando uma parte que é elementar na doutrina cristã, que é a chamada doutrina da transcendência. A Sim, doutrina sim. cristã, ela é metafísica, ela é mística, ela é Sim, sim, mas sobrenatural, eu ela digo, fala do céu, mas não pode falar só disso. Tinha que sim, não, alienar eu as duas digo coisas. a Tinha que aliar as tática, duas né? coisas. Eu É. digo na questão da tática, de tentar resgatar um povo, uma ovelha meio que desgarrada. Então eles usaram Sim, uma tática de estrategicamente muito puxar o. interessante. Eu Sim. achei muito interessante. Mas essa Sim. correlação Pois é, entre o. eram dois, a partir da década de 70 surgem então dois movimentos de diálogo com o povo mais simples. Do lado Sim, católico, a teologia da libertação. Do lado protestante, do lado neopentecostal, sobretudo, surge a teologia da sim, prosperidade. Eu estou falando para o pobre. De um lado tem alguém falando para o pobre o seguinte: a gente veio aqui para cuidar de você. E de outro lado tem alguém falando para o pobre o seguinte: a gente veio aqui para você não ser mais pobre. É basicamente os dois discursos. O que é que difere um do outro? A teologia da libertação vem numa luta antissistêmica, porque a teologia da libertação surge com um discurso marxista, comunista, pelo menos assim que era sim, visto, num sim, Brasil militar, num Brasil ditatorial. Então, a gente tem Dom Evaristo Arnes, homens que se destacam na luta de direitos sim, humanos num período ditatorial. E do outro sim, sim, lado, a gente tem uma igreja neopentecostal, e notabilizada pelo pastor Edir Macedo, que sim, surge com um discurso que não está tão preocupado em enfrentar o Estado. Porque o discurso neopentecostal, ele não é um discurso de que nós vamos, por meio do Estado, te dar amparo para você se desenvolver. Não. Nós vamos, por meios sobrenaturais, te dar poder para você enriquecer. É basicamente essa a mensagem neopentecostal. A mensagem neopentecostal faz muito mais sucesso do que a teologia da libertação. Muito mais. Muito é, mais. De 70 para cá, o crescimento da Igreja Universal, sobretudo, é inversamente proporcional ao da Igreja Católica. A Igreja Católica diminui à medida que a Igreja Neopentecostal cresce. Ambos dialogam com o mesmo público, mas só um sim, consegue, de fato, cativar o coração desse público. E aí a Igreja Católica, num segundo momento, até começa a dialogar com o movimento neopentecostal. O que acontece? sim, A Igreja Católica vive um movimento carismático, que é carismático. Era outra pergunta que eu ia fazer, você já antecipou, ótimo. não, o movimento carismático ele surge talvez como uma percepção. Vamos voltar lá para a década de 90. O que estava acontecendo na década de 90? A Igreja Universal compra a TV Record e pela Sim, primeira vez os crentes aparecem na TV de uma forma não é, caricaturada ou de uma forma não pejorativa. Pela primeira vez um sim, crente aparece na TV como alguém admirável. E quando é que ele faz isso? Quando o próprio crente está por trás da câmera. Quando um pastor compra a televisão. Antes disso, é. você não tinha crente na TV. A não Aí ser que Edir Macedo pagasse, coloca. né? A não ser que Os pagasse. evangelistas americanos, né? Que tinha, Exatamente. Exatamente. tinha Desde Roberto Rabelo lá com a voz da profecia no rádio, década de é, 60, até Mike Murdock, até. Bulldog, Exatamente. Homens que de fato compravam espaços aqui para evangelizar. Agora, seu xará no quando. Brasil, Pronto. Silas Malafaia, o pastor R.R. Soares, na década de 90, um nome que se destacava muito e que voltou a ter destaque recentemente, o reverendo Caio Fábio. Ele com o projeto sim, Vem verdade. Ver TV, depois a Vinde, ele começa a se destacar, ele chegou até a ter um programa na TV Globo. Foi o único evangélico que eu me lembro que teve um programa na Rede Globo de televisão. Mas isso era sempre horário pago, era horário comprado. Agora, quando a Record compra a televisão,
Aí você tem uma programação inteira evangélica. Crentes aparecendo na televisão o tempo inteiro. Igrejas, cultos sendo transmitidos 24 horas por dia praticamente. E nesse momento, você vai se lembrar, Jefferson, de uma briga claramente comprada entre a Universal e a Católica. Sim. Um pastor da Universal chega a chutar uma imagem da Padroeira do Brasil. O Brasil fica em polvorosa. E a Igreja Católica percebe que está perdendo a guerra pelo coração dos fiéis, porque enquanto a Universal crescia, a Católica diminuía o número de membros. E aí a Igreja Católica começa a pensar, talvez, na ideia de que vamos começar a ver por que eles conseguem chegar no coração do necessitado. E aí a Igreja Católica internaliza cultos mais horizontais. A missa deixa de ser aquela coisa engessada, surgem os padres popstar, surge o padre Zezinho, o padre Zeca, depois o padre Marcelo Rossi, agora recentemente o padre Fábio de Mello. Você começa a ter padres que cantam músicas mais parecidas com as músicas evangélicas e até várias músicas evangélicas. Você começa a ter uma conversa que toca mais na alma, menos na mente. Uma conversa que toca mais no espírito, sabe? Que vai mais pro coração, mais sentimental, que dialoga mais com o problema dele. Porque quando eu falo de ortodoxia, escatologia, soteriologia, o homem simples, ele realmente não entende. Mas quando eu falo de marxismo, libertação, emancipação, pedagogia do oprimido, ele também não entende. Ele entende quando eu falo assim, de desemprego, de dizer o seguinte, sua vitória vai chegar. Ele entende quando eu falo, mas claramente, Deus vai botar comida no seu prato. Persevere com Deus. Uma mensagem mais direta. Simples, a Igreja Católica começa a entender isso. Exatamente. Essa mensagem mais simples, ela entra no discurso católico a partir do movimento da renovação carismática, que internaliza, inclusive, a ideia dos chamados dons espirituais. O católico começa a falar em línguas, começa a orar por cura, começa a orar por profecia. E aí a Igreja Católica volta a se reequilibrar. O movimento da renovação carismática trouxe um certo respiro para as igrejas católicas das periferias, para as paróquias e tudo mais. Mas ainda está um jogo bem desequilibrado, porque o movimento neopentecostal não para. Recuperou o terreno. Começou a recuperar uma parte do terreno, uma parte, sim. Agora, a gente está devendo um pouquinho sobre a comparação que o amigo perguntou sobre a Igreja Adventista, né? Aí depois ele fez uma outra pergunta que agora eu não lembro, mas a questão do conceito de seita, se eu não me engano. Acho que foi isso mesmo, isso mesmo. Assim, deixa bem claro uma coisa, tá? Não sou eu quem estou dizendo que a Igreja Adventista é uma seita. Eu estou dizendo que normalmente os teóricos que categorizam os movimentos protestantes... Essas teorias, né? Teorias para se discutir. Exatamente. O que se diz normalmente? Que só serve, desculpa aqui, Silas, que claro, é para as pessoas que estão nos ouvindo, que serve apenas numa discussão teórica meio academicista, mas no cotidiano não vale de nada, não importa nada, porque a gente não está para esse debate. Não, e assim, qual é a ideia dos teólogos que normalmente se especializam na história da igreja e na fotografia da igreja protestante? A ideia é categorizar, é organizar os grupos a partir das suas identidades próximas. E até no meio dessa categorização, né? Até para estudo. Até para a gente saber reconhecer, saber o que esperar um do outro. Então, assim, nessa categorização, como eu disse, é muito comum. A categorização que eu mais gosto, você vai achar várias, sobretudo de antropólogos e sociólogos e cientistas da religião. O professor Gideon Alencar, que eu já citei também, faz uma categorização, mas a que eu mais gosto, ela se situa dessa forma: tradicionais, renovados, pentecostais e neopentecostais ou triunfalistas. Essa é a categorização que eu considero mais abrangente. Embora não compreenda tudo, mas é a que eu considero mais abrangente. E aí, num grupo à parte, você vai achar movimentos cristãos protestantes que, porém, não se enquadram em nenhum desses grupos. Eles têm características tão peculiares que eles se separam como um grupo autônomo. E a expressão seita, ela surge basicamente como separado. Secta vem de sectar, separar. E o separado é aquele que, de fato, é tão autônomo que ele não se enquadra em grupo nenhum. Inclusive, o nome seita foi um termo pejorativo atribuído aos discípulos de Jesus. Então ninguém devia se ofender por ser chamado de seita, porque os discípulos de Jesus foram chamados de a seita dos nazarenos, porque eles eram tão diferentes do judaísmo da época que eram a seita. A igreja em que eu cresci, Jefferson, a Igreja Cristã Maranata, várias vezes alguém querendo criticá-la também a chama de seita. É muito comum fazer essa crítica. Mas assim, eu, sinceramente, quando estava lá e até hoje me sentindo parte de lá, porque boa parte da minha vida eu passei lá, eu tenho irmãos inúmeros, eu gosto demais de lá, assisto cultos de lá até hoje, enfim.
Eu nunca me senti ofendido. Eu achava legal, me senti diferentão. Mas, assim, quem é que normalmente é qualificado como seita? Os adventistas do sétimo dia. E por que eles são qualificados como seita? Os teólogos normalmente consideram que eles têm uma reverência à profetisa Ellen White, a sua fundadora, que tira eles do grupo de cristãos que acredita que a Bíblia é a única soberana e exclusiva fonte de referência e de fé. Sim. Como eles consideram que os escritos da senhora White, em alguma medida, são semelhantes aos escritos dos profetas bíblicos, a maioria dos evangélicos considera que isso coloca eles meio à parte. E uma outra característica deles é o fato de que eles considerarem até hoje que o sábado é um dia a ser guardado. Isso põe eles à parte de todos os demais cristãos evangélicos. Os grandes grupos cristãos evangélicos não consideram que o sábado é um dia para ser guardado. Eles consideram que é. Então isso também nos diferencia deles. Aí a gente costuma dizer que eles são sectaristas, sectários. Mas assim, são evangélicos como nós, são parecidos conosco na maioria das coisas, são nossos irmãos. Verdade. Ao lado deles você vai ter outros que se diferenciam até mais do que os adventistas. Mas a congregação cristã no Brasil, perfeito. O Marcos Rocha, aí, seu amigo, acabou de citar um abraço, a congregação cristã no Brasil. Eles também são chamados de seita, eles também estão nesse grupo, e aí atribuem o fato deles não reconhecerem pastores, como as demais igrejas reconhecem, não reconhecerem a forma de ministério. Eles têm uma forma, o que a gente chama de cristologia. A cristologia deles é um pouco diferente, a relação deles com a divindade de Cristo é um pouquinho peculiar, e aí a relação deles com o Espírito Santo é um pouquinho peculiar. Então, por conta disso, os teólogos normalmente colocam eles no grupo das seitas. E há 2 ou 3 outros grupos que aí já são bem mais diferentes. Bem mais diferentes. São os testemunhas de Jeová e os messiânicos. E ainda tem quem coloque aí o pessoal da igreja Seishonoye. Mas assim, esses 3 outros grupos, eles já são muito diferentes. Eles já diferem em tanta coisa em relação aos demais evangélicos que a maioria das pessoas já nem coloca eles no grupo de protestantes, coloca eles nos grupos de religiões à parte. Também, né? Eles também não se sentem muito parecidos com a gente. Assim, nós temos ainda muita coisa em comum. Sobretudo, eu esqueci de citar ainda o grupo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Sim. Também cabe nesse conceito de seita. Essa na origem do Joseph Smith, Utah. Isso, exatamente. Uma igreja também com várias peculiaridades. E aí eles já são tão diferentes que a maioria das pessoas nem coloca eles no meio protestante. Mas a gente pode chamá-los também de seitas, porque são igrejas que trilham caminhos autônomos, né? Então, assim, é mais ou menos essa a miscelânea do protestantismo brasileiro, sabe? Que é uma coisa bem ampla, né? Por isso que eu até falei para os amigos que a gente não ia falar aqui do mundo cristão, mas a gente ia falar um pouquinho sobre o mundo evangélico, porque falar do mundo cristão é muito amplo. Você tem centenas e centenas de grupos, né? Sem dúvida. Pequenos, separados. Não, os espíritas, os espiritualistas, vários deles se consideram cristãos. Sim, então, você tem um ramo do judaísmo, que eu tenho um amigo que é um rabino em formação, ele detesta quando chamam eles de judeus, mas eles se chamam de judeus, que são chamados judeus messiânicos, que também se consideram cristãos. Então você tem cristandade para todo mundo. Tem cristão ortodoxo, tem cristão romano, cristão para todo lado. Se a gente for falar só de protestante, já tem assunto para mais de mês. Não, pois é. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa da cultura de transformação que você estava falando, e a gente parou para falar sobre a seita em si. Lá atrás um pouco até. A questão da cultura, costumes, música. Antigamente falar de um cristão ir no teatro era um pecado. Mas a gente fazia as peças dentro da igreja, ou seja, fazia teatro. Pois é. Para quem? Quer dizer, você em vez de levar a peça para o teatro, para conquistar as pessoas, você queria fazer dentro da própria igreja para ninguém ver. Ou seja, ninguém de fora, né? É bem isso. Esse ano de 2019, inclusive, Jefferson, foi um ano marcante nesse aspecto. Porque o teatro, eu esqueci o nome do teatro de São Paulo, mas um dos maiores teatros de São Paulo, manteve durante 2 temporadas seguidas uma peça absolutamente cristã, do maior grupo de teatro cristão protestante do Brasil, que é o Grupo Jeová Nissi. O Grupo Jeová Nissi produziu uma peça que teve atores e atrizes de um renome nacional.
e que foi assistida por gente que não estava ali para assistir uma peça evangélica. Gente que estava ali para assistir uma Sim. peça. Isso, para mim, foi uma vitória. Isso, sim, para mim, foi uma conquista de espaço do meio protestante, da cultura Sim. protestante. Porque, a partir dali, o protestante está saindo do lugar dele de colonização, do lugar dele de proselitismo. Né? Proselitismo é fazer adeptos da sua crença. E o protestante está entrando no diálogo, que é onde o protestante faz falta. Onde um protestante é bem-vindo é no diálogo, é na discussão, é na luta por direitos. E não na luta por tolher direitos. É na luta pelo diálogo, na luta por um país que seja diverso, por um país que seja plural, por um país que tenha espaço para todo mundo. É aí que o protestante é bem-vindo. É aí que se celebrizam gentes como Martin Luther King, que era um pastor Nossa. protestante. Aí que a gente Batista, conhece nós gostamos de dizer Batista. Batista. Tamo junto, eu também sou batista, viu? Eu lembrava, estou falando aqui, porque eu lembrava quando eu era detonado na década de 90 lá, quando eu estava como jovem militante, jovem cristão, defendia causas sociais e também fazia lutas dentro das igrejas. Que Eu legal. apontava para os grandes líderes que os tradicionais gostavam de falar com louvor, com orgulho, que era Martin Luther King, né? Porque ele é um cara que chegou ao top dos top. Aí eu dava como exemplo, aí acabava sendo interessante o diálogo com eles. Passa muito rápido o tempo, pra você ter ideia, falta só 7 minutos para nossa live terminar. Caramba! Meu Deus. Gerson, tem que me interromper, Gerson, senão eu não paro de falar. Não, mas tá ótimo. Eu quero que você. Obrigado. O meu compromisso contigo foi de 1 hora, então eu vou honrar o compromisso dessa 1 hora. Mas Eu a não gente vou te pode marcar abusar outro mais. dia também, né? A gente pode Pronto, marcar outro pode dia se você marcar. quiser. Ótimo, ótimo. Pode marcar sim. É. Eu quero que você termine esses minutos que faltam aí, trazendo um pouquinho para a atualidade, essa contextualização, tá? Eu sei que Tá, não, claro. é pedir muito, mas dá um Não, dá pra pouquinho gente de. fazer sim. Que momento a gente tá? Em que lugar da história a gente tá? O evangélico de subúrbio, o evangélico marginalizado, cresceu. A gente hoje é Sim, 25% da população. A gente sim, hoje tem uma relevância que, segundo o IBGE, a estimativa, em 2030, a gente vai ser a religião majoritária do Brasil. Agora, sim. cadê a nossa contribuição para a cultura desse país? Cadê a nossa contribuição para a culinária desse país? Cadê a nossa contribuição para a história desse país? Onde é que a gente estava enquanto o país acontecia? A gente estava igual um avestruz com a cabeça enfiada na terra. E a gente estava por nossa culpa? Eu acho que não. Mas a gente estava por culpa do Estado? Eu acho que não. Eu acho que a gente estava por culpa de todo mundo. Mas assim, Sim. quem gosta de investigar culpado é delegado. Eu sou advogado. Meu trabalho é procurar uma solução, Investigador. é resolver o processo. Não sou investigador de polícia. Meu trabalho é procurar como resolver o problema. E agora? Como é que a gente resolve o problema? Como é que a igreja evangélica brasileira se identificando como uma maioria inexpressiva, uma maioria que não se vê no Congresso, uma maioria que não se vê no plenário, uma maioria que não se vê no Executivo, uma maioria que não se vê na televisão, uma maioria que não se vê no cinema, uma maioria que não tem uma música produzida por ela que seja relevante no resto do país. Assim, nós tivemos raríssimos casos de cantores de dentro do meio evangélico que produziam algo para o resto do país. Eu vou lembrar aqui do inesquecível Gessé, eu vou lembrar aqui do pequeno gigante Nelson Ned. Eu vou Nelson lembrar aqui Ned, de sim. raríssimas figuras que saíam do meio evangélico e conseguiam cantar e Tá dialogar bom. com o meio não evangélico. Então, assim, hoje a gente está com a cabeça enfiada na terra. Só que a gente ficou tão grande que a gente acabou conseguindo dominar a terra mesmo com a cabeça enfiada nela. Sim. Então, a frase da ministra Damares, a de que chegou a hora da igreja governar e chegou a hora do Brasil ter um governo terrivelmente evangélico, Meu eu Deus. consigo compreendê-la, mas eu não consigo Sim, concordar com ela. Eu eu consigo também. compreendê-la. Não dessa forma. De jeito nenhum. É a frase de alguém que está cansado de não governar. É a frase de Sim, alguém que está cansado de ser ridículo, de ser objeto de riso na faculdade, de ser objeto de piada em todos os lugares, de ser objeto sim, de escárnio na novela, mas que sim. começou a reagir a isso escarnecendo, rindo, Sim, humilhando. A igreja evangélica faz hoje com o grupo LGBT o que todos os grupos faziam com a igreja evangélica na década de 90. sim. Chegar na escola usando uma roupa de crente, chegar na escola com camisa abotoada, era ridículo na época que a gente era pequeno. É.
Eu já fui muito vítima de abuso de piada porque era crente. Não tenho problemas com isso, mas assim, aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai combater as outras minorias que estão em uma situação de desigualdade, a gente vai perseguir, a gente vai travar uma guerra cultural para estabelecer nossos valores, a gente vai aproveitar que estão combatendo a gente, tomar nosso lugar na trincheira e atirar contra o outro lado? Não. Não foi isso que a gente aprendeu com Cristo. A gente serve ao cara que dava o outro lado para quem batia em sua cara. A gente serve àquele que disse, entre vós não será como nos outros lugares. Entre vocês, quem quiser liderar vai servir. Então, o que é que o movimento evangélico precisa fazer hoje? Qual é o papel da igreja evangélica hoje na cultura, na sociedade, na política? Onde é que a gente precisa se encontrar e onde é que a gente tem espaço para participar da cultura, para dialogar, para se aculturar? Eu acho que é a hora do diálogo. A hora da gente mostrar as nossas virtudes, oferecer as nossas virtudes ao mundo e, principalmente, oferecer o nosso serviço ao mundo. Poxa, o país, o mundo, a pandemia fez com que todos nós estejamos desesperados. As pessoas estão angustiadas, as pessoas estão aflitas. É hora do evangélico oferecer o ombro que o evangélico sabe dar. É hora do evangélico oferecer a palavra de esperança, de motivação que o evangélico sabe transmitir. É hora do evangélico demonstrar o espírito de comunidade, de solidariedade que o evangélico sempre soube ter, sempre soube comunicar. Eu sempre observo que a igreja evangélica é o primeiro equipamento comunitário de toda a periferia, de todo o interior. É na igreja evangélica que o homem simples do campo vai descobrir a primeira reunião onde ele vai achar um lugar para passar o Réveillon. Sabe? Ele vai achar um lugar para um amigo secreto. O tempo ruge, falta 1 minuto. Eu vou deixar você falar para a gente, saudando aqui a todos os amigos que entraram, inclusive nosso amigo Valderico Júnior, é um empresário aqui em nossa cidade, também é pré-candidato a prefeito de Ilhéus. Um abraço, amigo Júnior. Queria que você deixasse esses 30 segundos que falta aí para falar com nossos amigos. Hoje, Ederson, vou lhe agradecer pelo convite, lhe agradecer pela oportunidade de diálogo e lamentar o fato de que o tempo está acabando e dizer que a igreja evangélica foi chamada para seguir os exemplos daquele que nos constituiu, para viver não em um extremo, nem em outro extremo, mas apegado à cruz do meio. Nós somos o equilíbrio desse mundo. Nós somos a luz desse mundo e o sal desse mundo. Nós estamos aqui para que as pessoas tenham esperança. É isso que a gente tem para oferecer.